A nossa parada é na casa da dona Rosani, essa simpática senhora que gentilmente abriu as portas de sua casa para nos receber. Mas a nossa missão é a geladeira da dona Rosani. O que está certo, o que está errado na geladeira, como devem se conservar os alimentos, essa é a nossa verdadeira missão de agora. E quem vai nos auxiliar nessa tarefa é a nutricionista Caroline Firmo, aliás, que faz parte, essa averiguação de geladeira, do trabalho de um personal diet. Como é que funciona, Carol? Isso mesmo, Susan. Então, esse trabalho funciona, é um atendimento nutricional domiciliar. A gente vem até a casa do cliente, avalia os objetivos, se o cliente quer perder peso, o que realmente ele precisa. A gente elabora cardápios e faz essa parte de organização e orientação da geladeira. A gente vê o que tem de certo, o que errado, o que a gente pode estar modificando. A gente também pode fazer uma visita ao mercado, tudo isso para estar auxiliando o cliente no objetivo dele. Digamos assim, aquela pessoa que realmente quer perder peso, quer emagrecer, ela vai conseguir de uma forma ainda melhor, porque você vai estar lá o tempo inteiro acompanhando para saber, meio que monitorando o que está ingerindo e o que não. Isso mesmo. E um ponto importante é que acaba sendo um trabalho familiar. Todos fazem parte. Então, a gente organizando a geladeira, mesmo que tenha um integrante da família que não esteja de dieta, ele acaba tendo hábitos mais saudáveis, porque ele vai encontrar na geladeira dele alimentos mais saudáveis. Dona Rosani, a senhora contratou o serviço da Caroline para fazer esse papel aí de personal diet. Por que isso? Porque eu acho que é muito importante hoje a gente cuidar da saúde, né? E eu, como estava precisando perder uns quilinhos extras que ganhei depois de uma certa idade, e a família também, para tentar ter uma saúde melhor. E está preparada agora para fazer um check-up na sua geladeira? Com certeza, tem que ser, né? Então, em questão da organização das prateleiras, nessa região aqui na geladeira da Rosani, a gente observa que está correto, já tem um compartimento adequado para manter os frios, para serem mantidos mais refrigerados, tá? Numa temperatura adequada. Nessa primeira prateleira, a gente deve manter os alimentos prontos para consumo. Então, aqui a gente observa que tem alguma coisa que sobrou do almoço, então a gente deve manter esses potinhos sempre próximos nessa zona de refrigeração, ok? Nessa prateleira a gente pode colocar o pão, as geleias, a manteiga, tá? O que seria que não precisa de uma refrigeração tão alta. E na última prateleira a gente coloca as frutas e outros alimentos e nesse compartimento a gente coloca as verduras. O ideal é manter as frutas sempre higienizadas para quando a gente chega com fome já está prontinha e as verduras também. Por exemplo, aqui no saquinho do alface. Então a gente deve retirar ele da geladeira, desse pacotinho, lavar, higienizá-lo e deixar numa bandejinha que deveria estar coberto, já pronto para o consumo. Essa seria a forma correta. O ideal é que tanto frutas quanto verduras sejam postas na geladeira do jeito que chegaram do mercado e só depois de refrigeradas sejam lavadas. Isso porque se forem lavadas na temperatura ambiente, irão absorver a água com suas impurezas e com todas as bactérias que antes estavam na casca. Outro detalhe, nunca use detergente para lavar esses alimentos. A indicação é colocar uma colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água e deixar a fruta ou verdura de molho por alguns minutos. E vale lembrar, com exceção da banana, todas as frutas devem ser guardadas na geladeira. Então a gente encontra aqui, ó, essa questão de uma geladeira saudável, organizada. A gente sempre deve manter os potinhos aqui, uma gelatina tampada, certo? Então a gente vai retirar o leite que a gente encontra, então a gente já vê que eles consomem a questão do leite integral. Então a gente deveria estar substituindo por um leite desnatado que contém quantidade menor de gordura e menor quantidade de caloria também. O consumo do leite desnatado é indicado para todos, inclusive para as crianças, já que a quantidade de cálcio é equivalente ao leite integral. Iogurtes. A gente encontra aqui uma variedade de iogurtes, só que são iogurtes integrais também. Eles têm uma quantidade grande de açúcar e de gordura. Então, a nossa orientação é substituí-los por
um iogurte mais magro, que ele contém uma 0% de gordura. Então ele é um iogurte desnatado. Ele é indicado para ela consumir nos horários de lanches, no meio da tarde. Então encontramos aqui também um creme de leite. Então a gente não deve manter ele aberto, após aberto na caixinha a gente tem que colocar num outro recipiente. E agora nessa questão da qualidade, questão de saúde e quantidade de gordura, a gente deve dar uma eliminada nele ou substituir por versão light. Outra coisa que a gente encontra aqui na prateleira, doces e geleias, né? Doce aqui, uma goiabada. Esses alimentos em quantidade moderada, conforme a alimentação do paciente, pode estar liberado. Então o que a gente faz? A gente mantém eles escondidinhos lá no fundo da geladeira. Para quando a gente chega em casa com fome, o interessante é a gente encontrar o alimento mais saudável na frente, deixar lá escondidinho o que seria mais calórico. O que a gente encontra também aqui é um pãozinho, né? Pãozinho branco, de batata. Então a nossa indicação para uma geladeira saudável, uma alimentação saudável, seria um pão integral de fibras, para ela consumir diariamente. Às vezes o pão integral tem até mais calorias do que o pão branco. Mesmo assim, ele é a melhor opção, já que é muito mais nutritivo. Os ovos, o adequado seria a gente deixar ele no compartimento dentro da geladeira. Os ovos na porta da geladeira estão sujeitos a receber troca de calor toda vez que a porta é aberta. E essa troca de temperatura faz com que o ovo estrague. Por isso, o indicado é colocá-los no interior da geladeira. A gente também encontra aqui chá branco, que a Rosani faz uso, que é interessante, ajuda na parte de retenção hídrica. Castanhas, muito legal também, que a gente deve consumir nos lanchinhos da tarde. Outras coisas assim, bastante condimentos, isso a gente tem que dar uma cuidada em relação a reter líquido por quantidade de sal, então a gente tem que dar uma substituída nesses alimentos. A gente aqui encontra uma bolachinha recheada, a gente deve substituir por uma bolachinha integral, né, para consumir nos lanches. Aqui temos passas, que também são algo interessante para consumir. Então esse é o início do nosso trabalho com a nossa cliente Rosani. Agora a gente vai estar revendo alguns outros alimentos que ela possa comprar e colocar na geladeira. E essa é a nossa dica de hoje. Espero que o pessoal tenha gostado e possa tirar algum proveito e ter uma alimentação mais saudável e a sua geladeira mais organizada e saudável a partir de hoje. Ótimas dicas, Caroline. Dicas que foram aprovadas por Dona Rosani. Eu achei ótimo, principalmente porque são hábitos, são dicas que a gente está sempre aprendendo no dia a dia, apesar de eu já ter 34 anos de dona de casa, mas eu acho um trabalho muito interessante que a Carol está fazendo e eu acho que vale a pena, porque sempre a gente tem muito para aprender. O que vai mudar de agora em diante na sua vida? Com certeza, a geladeira vai ficar mais light, vou esconder os produtos com mais calorias, deixar bem escondidinho para o dia a dia, para chegar à noite e não ter aquela tentação. E cuidar muito na hora de ir no supermercado e comprar coisas mais saudáveis.